Menina humilde é convidada a cantar como brincadeira, mas o que ocorre a seguir é surpreendente. Clara tinha apenas 12 anos, mas já representava a esperança de uma vila esquecida pelo tempo. Em meio a casas simples e ruas de terra batida, seu talento para o canto se destacava, como uma flor tímida no meio do asfalto. Sua voz, quase mágica, ecoava pelas montanhas, mas ninguém parecia notar. A pobreza a cercava, mas não conseguia apagar o brilho em seus olhos. As pessoas a viam como uma menina comum, com roupas simples e um sorriso envergonhado. Não passava de uma criança do campo, mas naquela festa local, algo extraordinário estava prestes a acontecer. A vila se preparava para as comemorações da colheita, e os tons vibrantes das luzes refletiam o ar de celebração. As barracas estavam repletas de doces e artesanato, e a música animada preenchia o espaço. Mas, no meio da agitação, Clara se sentia invisível. Assim que um grupo de adolescentes começou a zombar dela, um desafio foi proposto: que ela subisse ao palco e cantasse como uma brincadeira. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, ela hesitou, mas as risadas a instigaram. Que mal pode acontecer? Pensou. Quando finalmente subiu ao palco, o murmúrio da multidão diminuiu. O que se seguiu foi um silêncio quase reverencial. Clara fechou os olhos, respirou fundo e começou a cantar. Sua voz, doce e poderosa, flutou como uma brisa suave sobre a plateia. Era como se cada nota tirasse da mente de todos os problemas. Cada palavra trazia emoção, como um sussurro de esperança. Uma sensação estranha, quase sobrenatural, tomou conta do ar. Todos a encaravam estupefatos. Era surpreendente. No fundo da sala, seu pai, um ex-músico que havia enterrado seus sonhos, sentiu um nó na garganta. Orgulho e dor se misturavam enquanto ele a observava. Mas a magia da atuação não durou muito, pois ela logo atraiu a atenção de Dona Miranda, a dama da sociedade local. Para ela, Clara era uma ameaça. Como ousava ofuscar seu glamour e status? Determinada a arruinar a reputação da menina, Dona Miranda começou a tramá-la por trás, sussurrando e murmurando para que as vozes da plateia mudassem. Enquanto isso, Clara começava a descobrir segredos sobre sua família que a conectavam a um glorioso passado musical. Esses segredos despertaram não só sua curiosidade, mas também uma pressão esmagadora. A fama que surgia ao seu redor era uma espada de 2 gumes. Em cada passo da fama, Clara sentia-se mais perdida. A situação a pressionava e agora ela se via dividida entre o desejo pelo reconhecimento y el amor incondicional de ese pai, que mientras sufrire con su propia falta de apoyo al sueño de ella, lutaba para verla brillar. Cuando a dama tentó desacreditarla de forma brutal en una presentación crucial, un misterio sobre a verdadeira identidade de Clara começou a se desenrolar. Era de arrepiar e poderia mudar tudo. Agora a sala estava repleta de murmúrios e olhares. O que mais Clara descobriria sobre si mesma? O que aconteceria quando a verdade viesse à tona? Seu destino estava em jogo, e ela teria que enfrentar a própria origem e os desafios que a fama trouxe.
o que escolheria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. E qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sala estava tomada por murmúrios. Clara sentia o olhar da multidão cravado nela. Aquela energia vibrava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. O ambiente parecia opressivo. Cada respiração quase era um desafio. Sua voz, antes doce e suave, agora soava como um grito ansioso. À medida que cantava, algo dentro dela começou a se agitar. Era uma mistura de ansiedade e excitação. Então, no meio da apresentação, um grito cortou o ar. Pare! A voz era firme e carregada de desespero. Todos os olhares se voltaram para a entrada da tenda, onde uma mulher idosa surgiu. Seu rosto estava pálido, as mãos trêmulas ao segurarem uma velha caixa, coberta de poeira e mistério. O som estava tão carregado de emoção que Clara quase parou. Quem era aquela mulher? Você deve ouvir a verdade, Clara, gritou a mulher. Você não é quem pensa que é. Um silêncio absoluto tomou conta da festa, como se o tempo tivesse parado. O coração de Clara disparou. O que aquela estranha queria dizer? Clara, sua mãe, ela não era apenas uma camponesa. Ela era uma cantora e muito famosa. As palavras dela ricochetearam nos ouvidos da multidão. O choque pairou no ar como uma sombra. A mulher continuou, a voz tremendo. Ela fugiu por causa de uma rivalidade. Dona Miranda, ela fez tudo para silenciá-la. Você é a única que pode restaurar a honra da sua família. O nervosismo tomou conta de Clara. Como assim? Sua mãe famosa? A única lembrança que tinha dela era uma velha foto na mesa. Uma mulher sorridente que a deixara marcada pela saudade. Mas e se aqueles contos fossem verdade? Clara, eu sou sua avó, disse a mulher, finalmente revelando sua identidade. Tive que ficar oculta para ter uma chance de te proteger. O choque foi como um tapa na cara. Clara sentiu a cabeça rodar. Sua vida, que parecia tão simples, estava se desintegrando em uma nova e aterrorizante realidade. A plateia estava empolvorosa. As expressões variavam entre dúvida e espanto. E Dona Miranda? A mulher estava pálida como um fantasma. A pressão estava em sua testa, os dedos trêmulos ao tentar esconder a indignação. Isso é pura besteira. Só porque você diz não significa que é verdade. As palavras dela eram afiadas como facas tentando cortar o laço que se formava entre Clara e sua avó. Mas eu tenho provas, insistiu a avó, abrindo a caixa antiga. Tinha uma coleção de cartas amareladas e um disco de vinil com a voz da mãe de Clara, gravada. A sala parecia afundar, uma onda de calor e desespero correndo pelo corpo de Clara. As pessoas começavam a sussurrar e o clima estava mudando. De repente, era como se todo o amor e a admiração que sentiam por Clara começassem a desmoronar sob o peso da dúvida. Clara, confusa e assustada, olhou profundamente nos olhos da avó. Mas e meu pai? Ele sabia disso?
Por que nunca me contou? Cada palavra era uma brasa que queimava. O que mais estava escondido? A avó a fitou, a tristeza sombria em seu olhar. Ele não soube, Clara. Ele se afastou para te proteger. Temia que a verdade te machucasse ainda mais. Clara sentia o mundo girar. Não só sua identidade estava sendo questionada, mas seu próprio pai, o homem que ela amava, que sempre a apoiara, tinha segredos que poderiam mudar tudo. O que mais estava escondido? E quem realmente era ela agora? O ambiente estava prestes a explodir em um furacão de segredos e emoções. Clara precisava decidir. Continuaria a cantar, procurando pela verdade, ou se refugiaria novamente na sombra da sua infância esquecida? Mergulhar no desconhecido era a única opção, mas a que custo? Clara estava em estado de choque. Sua mente girava com a revelação de sua avó. As palavras da mulher ecoavam em sua cabeça. E a plateia, que antes a admirava, agora se tornava um turbilhão de sussurros, lançando olhares de espanto e dúvida. Assim que a avó terminou, todos pareciam aguardando a reação de Clara. Era como se todos os olhos dela estivessem cravados em um espinho. Mas, antes que pudesse falar, um ruído forte cortou o ar. O céu acima da festa escureceu subitamente e um trovão rasgou o silêncio. Os rostos se viraram e olhares se dirigiram ao céu. As nuvens pesadas começaram a se aglomerar, trazendo uma tempestade inesperada. Uma sensação de alarme tomou conta da multidão. O murmurinho virou gritos de surpresa e apreensão. Clara, ainda atordoada, não sabia se a tempestade era uma metáfora para o que estava acontecendo dentro dela ou se realmente se formava uma tempestade lá fora. Dona Miranda estava pálida. Ela encarou a avó de Clara como uma expressão que misturava desprezo e pura fúria. Quando um flash de relâmpago iluminou a tenda, Clara viu um movimento repentino. A velha caixa nas mãos da avó caiu de sua gripar. As cartas e o disco se espalharam pelo chão. E a seção de cartas amareladas dançou com o vento que começava a soprar. Nesse instante, Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Era como se tudo ao seu redor tivesse mudado. Do fundo da confusão e da insegurança, uma figura familiar cortou a multidão. Seu pai. Ele apareceu como um relâmpago em meio ao caos. O olhar que ele lançou para Clara era uma mistura de alarme e algo mais profundo. Poderia ser dor? Desespero? Clara sentiu seu coração acelerar. Clara, não escute essa mulher! Gritou seu pai, a voz carregada de gravidade. Ela está tentando te manipular. É tudo uma mentira. A sala ficou em silêncio absoluto. Clara olhou para seu pai, o homem que sempre a apoiara, e para a avó que trazia segredos enterrados. Você nunca me contou a verdade! Ela gritou, a raiva fervendo dentro dela. Não era a hora, Clara! Ele se adiantou, a expressão tensa. Era para te proteger. Você não entende o que essa história pode fazer com você. O coração de Clara estava em frangalhos. Como ele poderia escondê-la assim? E enquanto um novo trovão ribombava, a avó, com o rosto contorcido em dor e raiva, gritou: Você está mentindo! A verdade sempre vem à tona, e quando vier, verá sua ruína. Inundou Tearria-vos como o clarão ofuscante iluminou a tenda. E então o inesperado aconteceu.
Um raio atingiu a tenda e o tecido começou a pegar fogo. Chamas começaram a se espalhar rapidamente. O pânico começou a tomar conta da multidão. Clara, assustada, olhou de um lado ao outro. As vozes se misturavam ao som do fogo. Seu pai pegou a mão de Clara, puxando-a. Precisamos sair. Mas Clara estava paralisada. Ela olhou para a avó, que estava agora coberta pelo caos, suas cartas queimando diante de seus olhos. A verdade está queimando, Clara. Você precisa escolher o lado certo. Os gritos da multidão se tornaram ensurdecedores e os rostos estavam em pânico. Clara sentiu a pressão em seu peito. O que ela realmente era? O que deveria escolher entre os dois lados? Seu pai ou a avó? E quando ela olhou mais uma vez para a tenda em chamas, entendeu. A verdade estava se perdendo junto com o fogo. Enquanto a fumaça subia, Clara sabia que a tempestade era apenas o começo. Seus dilemas estavam apenas começando. A escolha que faria a levaria a um abismo ainda mais profundo. As chamas lamparinas dançavam, refletindo seu medo, e a única coisa clara na sua mente era que nada seria como antes. O que mais ela descobriria sobre sua origem? O que realmente assumiria desse legado? Tornar-se a seleção de seu futuro seria o único caminho a seguir. Mas a que custo? Clara estava paralisada, observando sua avó diante da multidão em pânico. O fogo começava a consumir a tenda, as chamas dançando como se desejassem engolir todos os segredos que ali estavam. O calor pelo corpo dela subia, misturado ao medo que seu pai havia semeado. As vozes ao seu redor eram um burburinho distante. As pessoas em estado de choque, sem saber se deveriam correr ou se aproximar. Clara! Seu pai a puxou, mas ela se virou para a avó novamente. Mas e a verdade? O que mais você não me contou? A confusão na voz dela era forte, quase uma súplica. Olhares de censura lançavam-se de um lado ao outro. Mas Clara só conseguia focar na mulher envelhecida diante dela. Dona Miranda parecia em estado de choque, mas logo a raiva tomou seu lugar. Você só quer estragar tudo, velha. Isso é uma farsa. O grito dela reverberou, inflando a tensão no ar. Clara pegou uma respiração profunda. A realidade estava prestes a desmoronar novamente. Enquanto a fumaça se espalhava, a avó decidiu agir. Clara, eu nunca quis que você soubesse assim. Mas ela hesitou. E Clara percebeu que havia mais a ser revelado. Um segundo trovão ribombou. A noite estava se transformando em um pesadelo. Um certo desespero tomou conta da avó, que atirou a caixa que segurava para a frente, fazendo-a deslizar pela tenda em chamas. As cartas! Elas têm a verdade! Tudo o que precisamos para te proteger. Clara sentiu um frio profundo. O que isso significava? Ela se agachou, puxou a caixa em meio ao caos, ignorando o olhar preocupado de seu pai. As cartas estavam ali, o que seria um legado perdido. Mas as chamas estavam perto. As páginas começaram a queimar enquanto ela puxava o conteúdo. Seu coração batia forte. No fundo da caixa, outro objeto se destacou. Era um medalhão, um colar com uma pedra azul que brilhava à luz das chamas. Clara arregalou os olhos. Era igual ao que ela havia visto em um velho retrato de sua mãe. Um lampejo de reconhecimento disparou em sua mente. Mãe! Essa pedra, isso é seu, Clara! Gritou a avó, desesperada.
Segurou o medalhão com firmeza e uma energia desconhecida percorreu seu corpo. Ela sentiu algo despertar dentro de si, como se uma parte dela que estava adormecida finalmente viesse à tona. E no meio dessa descoberta, um barulho ensurdecedor dominou. Um grito de guerra do fundo da tenda fez a multidão silenciar. Clara virou-se e viu um grupo de homens, armados, fazendo caminho entre a fumaça. O líder deles, um homem de aparência austera e olho penetrante, apontou o dedo em riste. Emergente! Venha conosco! Você pertence a nós! O mundo de Clara desabou novamente. Quem eram aqueles homens? O que sabiam sobre ela? Um arrepio subiu pela sua espinha. Permanecemos juntos! Seu pai gritou, puxando-a protetivamente. Mas, no instante em que os homens se aproximaram, a avó começou a chorar. Por favor, não! Eles vão te levar, Clara! São familiares da sua mãe. Familiares? Tudo fazia sentido agora! Clara olhou para o medalhão em sua mão. Ele pulsava com uma luz intensa. A conexão entre ela e aqueles homens era evidente. Mas como? Dúvidas e certezas se misturaram como o próprio fogo que consumia a tenda. Vá com eles, Clara, sua avó implorou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você precisa descobrir a verdade sobre sua origem. Isso pode ser a sua salvação. A multidão estava frenética. Pessoas gritavam, outras empurravam-se para sair. Clara estava no centro de um furacão emocional, sem saber que decisão tomar. O que ela realmente iria descobrir se seguisse aquele grupo? A verdade ou mais segredos? As chamas dançavam, e enquanto elas se tornavam mais intensas, a pergunta ecoou na mente de Clara. Quem ela realmente era? E enquanto olhava para os homens, sabia que não havia como voltar para sua vida anterior. A tempestade dentro dela acabou de começar. Clara estava ali, no centro de um redemoinho de emoção e caos. Mas o que fazer agora? O olhar dos homens a hipnotizava, cada vez mais próximo, enquanto a avó gritava algo que mal conseguia entender. Você precisa saber quem você é! A multidão em volta agia como uma maré subindo. A tensão era palpável, e o som das chamas crepitando soava ameaçador, como se a própria terra estivesse gritando. E então, com um grito, tudo mudou. Uma explosão. Um dos homens, aparentemente o líder, foi atingido em cheio por um relâmpago que cortou o céu, caindo ao chão em um instante. O horror congelou a cena. Clara sentiu o sangue escorregar de suas veias. Não! Gritou seu pai. Mas já era tarde demais. A figura do homem se contorcia, e as chamas se expandiam, engolindo a tenda e seus segredos. O que era aquele brilho, aquela luz estranha que agora emanava do medalhão em sua mão? Clara estava paralisada, enquanto o caos girava ao seu redor. O homem, com uma expressão de dor, começou a convulsionar, e em um último suspiro, uma luz intensa explodiu do céu, iluminando tudo como uma supernova. E naquele instante, algo se quebrou. O chão tremeu e Clara foi lançada para trás. O pânico cresceu na multidão, mas por trás desse horror, algo mais começou a se revelar. Uma sequência de imagens. Flashes coloridos se formou na mente de Clara. Ela viu sua mãe em um palco, cercada por fogos de artifício, ovacionada por milhares. E então, horrorizada, a realidade se transformou em ficção. Dona Miranda, olhando para ela com um sorriso traiçoeiro, enquanto as chamas dançavam nas sombras. Clara, você não entende. Nós somos
Você é! As palavras da avó cortavam a confusão, mas em vez de clarear, tudo se obscureceu. Clara não conseguia processar. Ela tinha que agir. Correu até o homem caído, enquanto a avó tentava protegê-la, mas enquanto se aproximava, algo absurdo aconteceu. O rosto daquele homem se transformou e uma voz ressoou, não em seus ouvidos, mas direto em sua alma. Você é mais do que pensa, Clara. Sua herança é mais poderosa do que eles imaginam. Era como se as paredes estivessem se fechando sobre ela. Clara virou-se e viu seu pai, os olhos arregalados, a expressão de quem viu um fantasma. Não me diga que você está ouvindo isso! Ele parecia desvairado enquanto o mundo girava ao redor. Você não é quem eu pensei que fosse, Clara! Ele gritou enquanto a fumaça começava a se espalhar. As vozes da sociedade a rodeavam. Mas havia uma verdade pulsante que começava a se revelar nas correntes de seu sangue. A avó a puxou, mas Clara parou. Tudo fazia sentido agora. As histórias que sua mãe contava, os segredos que seu pai escondera. E então, o choque final. Você não é minha mãe, é minha tia. Você foi a razão de tudo. O tempo parecia congelar. A multidão estagnou, sussurros ecoando de boca em boca. Clara olhou para o medalhão e compreendeu. A verdadeira herança não era apenas fama ou poder. Era um legado que conectava sua vida a todas aquelas histórias escondidas. O medalhão pulsava, e com isso ela sentiu que tinha o poder de mudar tudo. Mas, antes que pudesse pensar, a figura caída iniciou uma transformação. Não era mais um homem comum. Era um familiar, um ancestral que viera buscar o que era seu por direito. Clara ficou paralisada, sentindo a verdade da sua origem se agitando dentro dela. Os olhares em volta tornaram-se um eco distante, enquanto uma nova tempestade de revelações se formava. E assim, em meio ao grito de alerta de seu pai e a fúria incontrolável da avó, a centelha da verdade começou a queimar. E com isso, Clara sabia que sua vida estava prestes a desmoronar. A conexão que tudo isso trazia poderia não ser só um chamado para a fama, mas sim uma sentença de transformação. E não havia como voltar atrás. O que mais descobriria sobre si mesma? Como essa revelação mudaria sua história? A pergunta pairava no ar, e dentro de sua cabeça tudo era um grande mistério. Clara estava ali, no centro de um redemoinho de emoção e caos. Mas o que fazer agora? Olhando para aqueles homens, a sensação de que algo se desmoronava se intensificava. O brilho do medalhão em sua mão parecia pulsar mais forte a cada segundo, como se chamasse por ela. Então, antes que ela pudesse decidir, o homem caído começou a se contorcer. A dor espalhava pelo ar. Ele olhou para ela e sua voz ecoou em sua mente. A verdade é mais perigosa do que imaginamos. No entanto, antes que Clara pudesse processar aquelas palavras, a tenda se iluminou com uma luz ofuscante e um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer novamente. A multidão, apavorada, começou a correr. Cada grito e cada empurrão era um lembrete de que a situação virou um pesadelo. Clara, porém, permaneceu paralisada, os olhos fixos no homem, transformando-se à sua frente. Então, em um instante petrificante, tudo mudou. Com um segundo clarão, o homem ergueu-se de repente. Não era mais o mesmo.
Suas feições se contorciam e, num ato repentino, ele se transformou em uma sombra que se movia rapidamente em direção a Clara. O coração dela disparou. Foi quando, num movimento inesperado, ele revelou um colar semelhante ao dela, também com uma pedra azul brilhante. Você não pode ignorar isso, Clara. Parece que tudo foi levado até aqui. Um grito ecoou próximo à tenda em chamas. Mãe! Uma voz conhecida, inesperada, preencheu o ar. Clara virou a cabeça e o choque a atingiu em cheio. Era sua irmã, Ana, que ela pensava estar longe. O olhar dela refletia um medo profundo, misturado à compreensão de que tudo o que elas conheciam estava ameaçado. Clara, você não pode deixar que isso aconteça. Como você está aqui? Clara mal conseguia falar. Sua mente girava com a revelação de que havia sempre outro segredo, mas não tinha tempo para pensar. O homem estava mais próximo agora. A expressão no rosto dele era uma mistura de determinação e dor. Você precisa escolher, Clara. O que você fará com o poder que carrega? As chamas cresceram, lançando uma luz dançante sobre todos. Clara olhou para sua avó, que estava desolada, e depois para seu pai, que gritava, tentando proteger a família de algo maior. Por que você nunca me contou? As palavras escaparam das suas lágrimas. Sua vida era um labirinto de mentiras, e agora sentia que cada segredo que descobriram a conduzia mais fundo no abismo. E então algo inesperado aconteceu. O medalhão na mão de Clara começou a vibrar, envolto por uma luz tão intensa que ofuscou tudo ao redor. A resposta está em você, disse o homem, e antes que pudesse entender, ele e a sombra se uniram e explodiram em um manto de luz. O tempo pareceu parar quando Clara, perplexa, viu a figura de sua mãe surgir. Não mais como uma lembrança distante, mas como uma presença real. Clara, a voz dela é como um eco familiar. Eu sou parte de você. A verdade é que você, como eu, tem o poder de mudar tudo isso. A visão criou um turbilhão dentro dela. Tudo começou a fazer sentido. O legado musical, os segredos e o mais chocante: a razão do afastamento de sua mãe. Dona Miranda, ela não é apenas uma rival. Ela é parte de uma longa linhagem e está de olho em nós. Mas não pode ser verdade! Clara gritou, enquanto a realidade a esmagava. O rosto de Dona Miranda, meses de desconfiança, agora se entrelaçava numa trama sem fim. O homem que parecia familiar e as vozes na sua mente eram ecos de uma batalha antiga. Não se tratava apenas de fama ou poder. Era uma luta pela verdade. A multidão estava paralisada, mas Clara só conseguia ver a sua irmã. Ana, o que você sabe sobre isso? Por que você nunca me contou? Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, um grito estrondoso cortou o ar. O homem caído, agora em pé, revelou sua verdadeira natureza. Nós temos que ir, Clara! O tempo se esgotou! Então, ou a luz envolvendo cada canto e o calor das chamas crescendo. Clara teve a certeza. Sua vida nunca seria a mesma novamente. A conexão com sua mãe, seu passado, os segredos da avó, tudo estava prestes a se desdobrar em algo que ela nunca imaginou. Quem realmente era? O que mais sua irmã escondia? E se Dona Miranda tinha passado por cima de tudo isso? O pânico, o medo e a esperança se entrelaçavam, e ela só tinha um pensamento. A verdade estava prestes a ser libertada de uma vez por todas, mas a um custo que poderia ser devastador. O que o futuro poderia reservar agora que os segredos estavam à beira
de serem revelados. Clara estava ali, no centro de um redemoinho de emoção e caos. Mas o que fazer agora? Olhando para aqueles homens, a sensação de que algo se desmoronava se intensificava. O brilho do medalhão em sua mão parecia pulsar, mais forte a cada segundo, como se chamasse por ela. Então, antes que ela pudesse decidir, o homem caído começou a se contorcer. A dor espalhava pelo ar. Ele olhou para ela e sua voz ecoou em sua mente. A verdade é mais perigosa do que imaginamos. No entanto, antes que Clara pudesse processar aquelas palavras, a tenda se iluminou com uma luz ofuscante, e um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer novamente. A multidão, apavorada, começou a correr. Cada grito e cada empurrão era um lembrete de que a situação virou um pesadelo. Clara, porém, permaneceu paralisada, os olhos fixos no homem, transformando-se à sua frente. Ele agora tinha uma aura intensa, quase mágica, e uma estranha familiaridade. Clara, você é a chave, disse o homem, sua voz ressoando em um tom que parecia possuir poder. O calor das chamas atrás dele dançava como se quisesse unir os momentos, e a cada palavra que ele dizia, Clara sentia suas pernas tremerem. Mas antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, uma explosão ainda maior cortou o ar. Um barulho ensurdecedor envolveu tudo, fazendo a tenda vibrar. Clara viu um brilho intenso que, de repente, transformou o homem em uma sombra disforme, a luz pulsando ao redor dele. Não, não! Gritou a avó, os olhos arregalados de terror. E em um instante, a sombra se desfez em fumaça e desapareceu. O que restou foi uma onda de energia que atravessou toda a multidão. Gritos de dor e assombro encheram o ar. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante. No meio do caos, Clara começou a ouvir sussurros. As vozes das pessoas, antes dispersas e apavoradas, agora se tornavam um lamento coletivo. E ao olhar para sua irmã, Ana, a expressão dela era uma mistura de alívio e culpa. Clara, eu deveria ter te contado. É hora de você saber. Sobre o quê? Clara perguntou. Xiii! Um calor, modo. Pode ir mais adiante. Glissando com uma voz excêntrica, que quis agora abriu um pouco mais dele. A confusão subindo em seu peito. A multidão parecia se agitar ao redor delas, mas Ana só tinha olhos para a irmã. Sobre o que somos, o que fazemos, a verdade que está escondida sobre você e sobre mim. Então, uma revelação como um raio. Ana se aproximou e com a voz trêmula revelou: nós não somos apenas irmãs, somos filhas de algo muito maior. Nossa mãe não fugiu só para se proteger, ela carregava um legado. As palavras de Ana soavam pesadas, elas a tal ponto que Clara sentiu seu coração disparar. O que você está dizendo? O que isso significa? Ela queria entender, mas ao mesmo tempo o medo a paralisava. E o que dizer sobre seu pai? O que ele teria a revelar? Ana respirou fundo. A verdade é que Dona Miranda, ela não é apenas uma rival. Ela é nossa tia por parte de pai. A rivalidade vai além do que você imagina. O olhar aterrorizado de Clara se aprofundou. Como assim? O que mais estava escondido?
Mas antes que Ana pudesse continuar, outro estrondo cortou o ar. A tenda começou a desabar e o medalhão em sua mão começou a queimar. Um fogo intenso que lhe atravessava a alma. Clara já não sabia o que era real e o que era ilusão. Trovões ecoaram e no meio desse caos, Dona Miranda surgiu do nada, seu olhar transbordando de desespero e raiva. Calem-se! Vocês não entendem o que estão fazendo! Sua voz preludiava terror. Clara a encarou. Você também sabia? O que mais você escondeu? Mas antes que Dona Miranda pudesse responder, uma luz branca irrompeu. Um portal brilhou no chão, a energia emanando dele como um chamado. Não sabiam se avançavam ou recuavam. E então, o que parecia ser uma escolha rapidamente se transformou em um dilema, enquanto famílias se separavam e verdades se quebravam. O mundo de Clara estava prestes a se dividir em uma nova direção, mas, acima de tudo, uma escolha aterrorizante se desenrolava na mente dela. De um lado estava a verdade sobre sua origem. Do outro, a segurança da vida simples que conhecia, o que ela realmente desejava. E ao olhar para Ana, viu que a importância da decisão agora se tornava esmagadora. O que viria a seguir? Desespero e esperança entrelaçavam-se. E era hora de decidir. A verdade aguardava, mas a um custo que ela não poderia imaginar. Clara estava paralisada, olhando para o brilho intenso do portal, enquanto a multidão se agitava em pânico. A presença do homem transformado e as palavras de sua irmã ressoavam profundamente em sua mente. Era tudo verdade? Mas antes que pudesse se concentrar, Dona Miranda a interrompeu com um grito. Vocês não podem ir, essa é uma armadilha! Eu sempre protegi vocês! O caos aumentava, as chamas dançavam atrás delas, tornando o ar quente e espesso. Clara se sentia perdida, mas havia algo ali, algo que a puxava em direção à luz. No entanto, no momento em que estava prestes a dar um passo, tudo mudou. Uma explosão de energia percorreu o chão, fazendo todos se agacharem. Clara viu uma sombra se erguendo do portal, e antes que pudesse entender, uma figura imensa surgiu no centro da confusão. Era uma mulher de cabelos longos e negros como a noite. Seus olhos brilhavam como estrelas, e seu olhar era ao mesmo tempo aterrador e familiar. Você não pode fugir do seu destino, Clara, ela disse, com uma voz que ressoava como um eco nas paredes de sua mente. Clara ficou sem palavras. Essa mulher era sua mãe, mas não como a conhecia. Era alguém poderoso, alguém que havia estado longe muito tempo. Estou aqui para lhe mostrar a verdade. Continuou ela, e o ambiente em volta de Clara começou a girar. Os rostos na multidão distorciam-se. Suas vozes tornavam-se sussurros distantes. Clara olhou para Ana, que também estava em choque. O olhar dela expressava confusão e medo, mas também esperança. A mulher apontou para Clara, e num segundo, a verdade veio como um raio. Dona Miranda não é quem você pensa. Ela é a guardiã de um segredo obscuro que pode destruir todas nós. O chão parecia ruir sob os pés de Clara. O que isso significava? Como poderia Dona Miranda ser parte disso? E antes que pudesse fazer mais perguntas, a mulher começou a se dissipar, como se nunca tivesse estado ali. Clara,
Você precisa decidir. O passado é uma corrente que pode prender ou libertar, e então, novamente, tudo girou em um redemoinho. Clara estava de volta no meio da tenda, a fumaça a envolvia e a pressão subia em seu peito. O olhar de Dona Miranda estava fixo nela. A expressão era uma mistura de raiva e desespero. Ela está mentindo! Você não sabe quem você é! Não deixe que ela te engane! Antes que Clara pudesse processar as palavras de Dona Miranda, algo mais a atingiu. Uma revelação, um estalo de compreensão que a deixou tonta. Você é minha mãe? A pergunta escapuliu de seus lábios, e o mundo ao redor pareceu silenciar. O choque nos olhos de Dona Miranda era algo que Clara nunca esperava ver. Eu sou o que você precisa, Clara. Dona Miranda respondeu com uma segurança que beliscava a verdade. Tudo isso foi para protegê-la. Você não tem ideia do que poderia acontecer se descobrisse seu verdadeiro poder. O que eu fiz foi por amor. Amor ou mentira? Clara se viu dilacerada. As palavras de sua mãe, mesmo a sua própria raiva, não faziam sentido. Os murmúrios da multidão aumentaram, e a tensão do momento tornava-se insuportável. E antes que pudesse pensar em uma forma de agir, mais uma vez, as chamas atrás dela se intensificaram, consumindo tudo ao redor. Clara tomou uma decisão. Em um impulso, ela avançou em direção ao portal, determinada a descobrir tudo sobre sua origem. Mas antes que pudesse pisar, a tenda desabou. Um grito cortou o ar e tudo se apagou. Clara se sentia rodando, cercada pela escuridão, e então a luz se apagou de vez. O que havia acontecido com todos? Qual era a verdade que tinha que enfrentar? E mais assustador, quem realmente eram Dona Miranda e a mulher misteriosa? No fundo de sua mente, uma única pergunta ecoava. Quem dela conseguiria escapar do fogo que agora queimava não só sua realidade, mas sua própria identidade? No instante em que Clara se sentiu ser arrastada pela escuridão, um clarão repentino a despertou. Ela estava de volta, a tenda em chamas. O cheiro de fumaça era intenso, misturado ao pânico que preenchia o ar. Olhos arregalados, gritos indecifráveis. Ao seu redor, as pessoas corriam, assustadas. Algo dentro dela começou a se agitar, como uma chama prestes a explodir. Dona Miranda estava paralisada. A expressão dela mesclava medo e raiva. Clara, você precisa entender. Eu fiz isso para... Mas antes que ela pudesse terminar a frase, o chão sob seus pés começou a tremer. A tenda desabou por um lado. Lâmpadas estourando e fogo lambendo as costuras do que restava. O caos reinou. E Clara sentiu uma pressão forte no peito, como se algo estivesse se rompendo dentro dela. Então, a verdade começou a emergir, como um pavoroso vendaval. Clara! Ana, sua irmã, estava ao seu lado, mas o olhar dela estava diferente. Era de súplica e desespero. Vá! Você precisa sair! O coração de Clara disparou. Ela queria entender o que estava acontecendo, mas não havia tempo. Um grupo de pessoas começou a se aglomerar em torno de Dona Miranda, a tensão subindo. Então, naquele momento crítico, algo chocante aconteceu. De dentro do fogo, uma figura emergiu. Era a mulher que Clara tinha visto antes. Sua mãe! Mas não como a imagem serena dos retratos. Ela estava pálida e seus olhos brilhavam com uma energia indescritível.
Você não sabe quem eu sou, quem nós somos. Clara ficou paralisada. As emoções explodiam dentro dela. Mãe? O reconhecimento foi imediato, mas a intensidade do momento fez seu mundo parecer uma tempestade de confusão. A mulher estava ali, mas havia algo estranho, algo que não se encaixava. A multidão começou a murmurar, mas sua atenção estava completamente voltada para a mãe. Clara, a verdade é que nós não somos apenas mães e filhas. Somos guardiãs de algo grande, algo que está prestes a ser reivindicado. A voz dela é um sussurro, e o peso da revelação começou a se arrastar sobre os ombros de Clara. Guardadoras de quê? Gritou Dona Miranda, uma lufada de desafio em sua voz. Você não tem ideia do que está dizendo. Mas antes que algo mais pudesse ser dito, a avó de Clara levantou a mão, gesticulando para a multidão, tentando recuperar a atenção deles. O que se seguiu foi um tremor na terra. O solo se partiu e, em um lampejo, tudo se tornou caos. Clara continuou a fixar os olhos na mãe, a confusão crescendo. E então a mulher deu outro passo à frente. A nossa linhagem foi criada para proteger a música. A música que move o mundo, Clara. Ela foi silenciada durante anos, mas você pode trazê-la de volta. As chamas ao redor se tornaram uma barreira entre Clara e a verdade. Ela estava em um cruzamento, com sua mãe dizendo algo que soava quase mágico, enquanto a avó tentava desacreditá-la. O ruído da multidão, das pessoas tentando escapar, das vozes se mesclando, a deixava surda. Dance com eles. A mãe de Clara sussurrou, com uma intensidade que parecia queima intensa. Senão você não apenas perderá a verdade, mas também perderá a si mesma. Raiva e confusão explodiram na mente de Clara. Como poderia confiar? Dona Miranda estava furiosa. Seu olhar era de pura indignação. Esse é um truque! Fuja! Elas estão tentando te enganar. Então, em meio a essa discórdia, um clarão ofuscante iluminou a sala. Clara teve uma visão. Ela viu cada lembrança, cada nota musical que tinha ouvido sua vida inteira. Era como se a verdade estivesse dançando diante de seus olhos. E, naquele momento, decidiu. Com um movimento rápido, Clara ergueu o medalhão e gritou: Chega! O mundo ao seu redor parou. A energia dela tocou o céu. As chamas começaram a se concentrar na direção dela. E, como uma onda de maré, a verdade que estava oculta começou a emergir. Mas, nesse instante, algo mudou drasticamente. Clara olhou para a figura de sua mãe e, em um relance, percebeu. A mulher não era sua mãe, mas uma entidade que tomara a forma dela. Uma força escura que havia se infiltrado em sua família por gerações. E Dona Miranda, que tanto tinha escondido, começou a meramente sussurrar. E se eu for a única que pode te salvar de seu destino? O coração de Clara disparou com essa revelação. Que verdade é essa? Enquanto o chão tremia sob seus pés, Clara sabia que a batalha espiritual estava apenas começando. Agora, não era apenas a sua identidade que estava em jogo, mas algo maior que sua própria vida. Ela precisava decidir que caminho seguiria. Ficaria e enfrentaria essa nova ameaça que se desenrolava diante dela? Ou buscaria a verdade em um mundo que estava ruindo? A escolha ardia, pressentindo as consequências que se aproximavam. Clara olhou para o portal, a luz queimando à sua frente. A confusão e o caos a cercavam, mas o que mais a feriu foi o olhar de sua avó,
mesclado. Com desespero e raiva, Dona Miranda continuava a sua defesa. Estão tentando te manipular, Clara. Você precisa fugir. Não confie nela. Mas Clara sentiu sua própria verdade pulsando dentro dela, como um tambor. Chega! Gritou e a voz ecoou como um trovão. Aquela energia crescente, a necessidade urgente de descobrir quem realmente era, não podia ser ignorada. A figura de sua mãe, ou o que pensava ser sua mãe, se dissipava aos poucos. A presença dela era intensa, mas não totalmente real. Clara olhou para a avó novamente e pela primeira vez viu a fragilidade no olhar dela. O que você escondeu de mim? Clara, apenas me ouça, por favor, implorou Dona Miranda, a expressão marcada pela emoção. A multidão ao redor começou a esquecer o foco. A tensão nos rostos se formou numa mistura de confusão e pânico. Mas Clara não podia mais olhar para trás. Ela avançou, o medalhão em sua mão, começando a brilhar com uma luz esplendorosa. O calor emanava dele e, sem pensar duas vezes, ela deu um passo à frente, cruzando a linha entre passado e futuro, entre real e ilusório. As vozes da multidão pareciam distantes, o calor do fogo quase a envolvia. E quando ela entrou na luz, tudo se apagou. Silêncio total. Clara sentiu que tudo mudava. Quando abriu os olhos, estava em um lugar diferente. Era um espaço amplo e iluminado, como mantenido por uma energia viva. E ali, ao seu redor, figuras familiarmente estranhas dançavam, em um tempo em que a música não era apenas som, mas a própria essência da vida. Tons vibrantes e melodias ecoavam no ar. Assim, tudo começou a fazer sentido. Bem-vinda de volta, Clara! Disse uma voz doce. Era sua mãe, não como uma sombra, mas como um ser completo. Ela brilhou com luz própria. E Clara percebeu que a dor e o medo foram substituídos por um sentimento de pertencimento. Você está pronta para assumir seu legado. Clara sentiu o peso de todas as decisões que não precisava mais carregar. O que devo fazer? As palavras saíram como um sussurro, mas a resposta veio em forma de uma música profunda, ecoando em seus ouvidos e dentro de seu coração. Era o chamado da verdade. Então, vislumbres da sala em chamas começaram a reverter. Dona Miranda ofegava, perdida em seus próprios erros, à beira do colapso. A avó estava cercada pelos ciúmes e rivalidades de um passado que consumiu tantos. O coração de Clara se apertou. É a sua chance, avó! Gritou, a voz ressoando através das dimensões. Você pode mudar tudo. E enquanto tudo desmoronava à sua volta, a avó e a mãe se encararam. A divisão que as separava transformando-se em um entendimento silencioso. A rivalidade estava prestes a se dissipar se permitissem que o amor prevalecesse acima das feridas. Clara sentiu que mais uma parte sua finalmente se reunia. A luz começou a ofuscar tudo. Uma explosão de emoções varreu o local. O coração de Clara batia forte. Uma ideia poderosa emergia de dentro dela. Mas quando pensou que tudo havia se resolvido, a sala revelou mais uma camada de complexidade. O futuro que aguardava se desenrolava lentamente. Uma brisa suave preencheu o ar. Clara, agora com uma nova determinação, olhou além do presente. A verdade nos libertará, declarou, e quando fez isso,
Uma onda de energia envolveu tudo ao seu redor. Era mais do que uma escolha. Era uma promessa de esperança. O que viria a seguir? Ela não sabia. Mas estava pronta para enfrentar o que quer que houvesse. A música de seu legado agora pulsava dentro dela, e Clara tinha certeza de que sua história estava apenas começando. Agora eu preciso de você! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas! Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais histórias emocionantes como essa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível! Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar o canal, porque só assim conseguiremos continuar essa jornada juntos. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.